Em uma vila pequena, escondida entre montanhas e campos silenciosos, morava uma senhora chamada Clarice. Aos 68 anos, ela era conhecida por sua gentileza, mas também por carregar um olhar carregado de tristeza e cicatrizes de batalhas que poucos conseguiam entender. Ela não vivia em miséria, mas as dificuldades financeiras pareciam persegui-la com uma fidelidade estranha. Toda vez que surgia uma chance de melhora, algo inesperado acontecia. Um problema de saúde, um prejuízo inesperado na venda de seus produtos caseiros, ou até mesmo algo tão inexplicável quanto um freezer queimado do nada após estocar toda a produção do mês. Durante anos, ela acreditou que isso fazia parte da vida, até que um certo dia, algo fora do comum cruzou seu caminho. Clarice não era muito envolvida com tecnologia, mas sua neta, que vinha visitá-la nos fins de semana, havia deixado um antigo celular funcionando com Wi-Fi para ela ouvir músicas e mensagens edificantes. Foi numa dessas manhãs de domingo, enquanto tomava seu chá de hortelã, que Clarice se deparou com um vídeo sobre um salmo específico. Um salmo que, segundo o título, quebrava cadeias invisíveis ligadas à área financeira. O título parecia apelativo demais para ela, que sempre teve o pé no chão. Mas algo dentro dela, talvez o cansaço ou uma fagulha de fé, a fez clicar. Enquanto a narração ecoava pela sala simples, Clarice sentia algo diferente. Não era emoção nem arrepio. Era como se algo fosse sendo retirado, camada por camada, das suas costas. Uma pressão antiga, quase imperceptível por estar sempre presente, começou a desaparecer. Ela voltou o vídeo, anotou o salmo e, pela primeira vez em anos, orou com fervor. Não para pedir algo, mas para quebrar aquilo que ela nem sabia nomear. Na oração, ela pediu libertação de maldições financeiras, ainda que não acreditasse de forma firme que isso existisse. Pediu clareza, pediu direção e, principalmente, pediu paz. O que aconteceu nas 24 horas seguintes foi o que chamamos de algo além da lógica. Um antigo comprador de geleias, que havia desaparecido há 2 anos com uma dívida, apareceu para quitar o valor e ainda fez uma nova encomenda para o mês todo. Uma associação local de turismo pediu para incluir sua casa como ponto de parada para a venda de produtos. E o freezer, que tinha parado de funcionar misteriosamente, voltou a operar sem que ninguém o tocasse. Clarice não sabia se chorava ou ria, e mais do que as bênçãos em si, ela sentia leveza. Uma certeza no coração de que algo havia sido quebrado. Não por acaso, mas por fé, por palavra e por verdade espiritual. O salmo, ela jamais revelou o número a ninguém. Disse apenas que era um segredo entre ela e Deus. Mas a verdade é que o poder não estava só no texto, mas na entrega com que ela recitou cada verso, no desejo sincero de libertar-se e no poder vivo da palavra que, quando declarada com verdade, move o impossível. Clarice passou a noite quase em vigília. Sentada na cadeira de balanço herdada da avó, ela segurava o pequeno caderno onde anotara cada palavra do salmo. Seus olhos deslizavam pelas frases como se lessem um mapa que apontava para um tesouro escondido. Naquele momento, algo dentro dela sabia que as promessas contidas naquele salmo não eram poéticas. Eram armas espirituais, decretos vivos, códigos de um reino que poucos acessam porque desistiram de crer no invisível. O sol nascia e a luz entrava pelas frestas da janela como se confirmasse. Algo mudou. Algo foi quebrado. Ela se sentia limpa, como se tivesse lavado não apenas o corpo, mas uma parte da alma esquecida e enterrada há muito tempo. Naquele mesmo dia, ela ligou para uma vizinha distante, com quem há anos não conversava. A mulher atendeu chorando. Estava passando por um turbilhão semelhante, sempre batalhando, sempre tentando, mas nunca conseguindo respirar financeiramente. Clarice não hesitou. Compartilhou o salmo com ela, palavra por palavra. E foi então que a revelação, aquela que você também esperava, foi entregue com a doçura que só uma vida quebrantada pode carregar. O salmo era o 112. Clarice explicou que não se tratava de uma fórmula mágica ou de palavras que funcionam como feitiço. O que muda tudo é o posicionamento espiritual. O Salmo 112 descreve o justo que teme ao Senhor, que se alegra nos mandamentos de Deus. Fala sobre a descendência abençoada,
sobre riqueza e prosperidade que não se acumulam apenas no bolso, mas na alma. Fala sobre luz que brilha nas trevas para os retos. Clarice, quando leu aquele salmo, não o leu com a pressa de quem procura resultado imediato, mas com a humildade de quem reconhece que algo maior governa todas as coisas. E aqui está um detalhe que não pode ser ignorado. Antes de ler o salmo, ela perdoou antigos devedores, perdoou quem zombou de suas tentativas, perdoou até a si mesma pelas vezes que desacreditou do cuidado divino. Esse ato abriu a porta para que o poder do salmo operasse não apenas ao redor dela, mas dentro dela. A libertação financeira que ela experimentou não foi apenas externa, foi interna. A escassez emocional, a ansiedade de cada final de mês, a vergonha de não poder oferecer mais para os netos, tudo isso começou a desaparecer. A notícia se espalhou. Logo, outras mulheres da comunidade estavam lendo o mesmo salmo com o mesmo fervor, e a corrente foi crescendo. As histórias começaram a surgir, dívidas perdoadas, portas de emprego que se abriram, pequenos negócios que começaram a prosperar depois de anos estagnados. Mas Clarice sempre dizia: não é o salmo, é o coração com que você lê, é o lugar de rendição que você ocupa quando o declara. Agora eu te convido, com todo carinho e respeito. Se você está até aqui, talvez também precise desse milagre. Talvez você não precise de dinheiro, mas de paz, de clareza, de uma direção. Talvez seu lar esteja cheio, mas sua alma vazia. Ou talvez você tenha muito, mas sente que algo trava sempre que quer avançar. Eu te peço, pegue sua Bíblia, leia o Salmo 112 com fé e com entrega. Mas antes perdoe. Solte o que está pesado. Libere o que está preso. E veja o que acontece nas próximas 24 horas. Agora, se essa história tocou você de alguma forma, que tal se juntar a nós nessa caminhada de fé e transformação? Mas sem aquelas chamadas chatas de curte, comenta, compartilha? Não. Eu prefiro te fazer um convite real. Se inscreve no canal se esse conteúdo acendeu algo dentro de você. Não por algoritmo, mas porque você quer receber mais palavras como essa. E me conta aqui nos comentários, qual versículo já mudou a sua história? Ou qual área da sua vida você sente que precisa ser liberta agora? Eu quero ler sua história. Sim, você mesmo. Escreve como se fosse um bilhete enviado a alguém que entende a sua dor. Porque aqui, a gente ouve, acolhe e ora junto. A história de Clarice era só o início. Em poucos dias, a leitura do Salmo 112 deixou de ser um segredo de avó para neta e se tornou um sussurro santo que percorria as esquinas da cidade. Era como se aquele texto antigo, escondido nas páginas de uma Bíblia empoeirada, tivesse despertado como uma semente esperando o momento certo para brotar. Nas padarias, nas feiras, nas pequenas reuniões entre vizinhos, a conversa era sempre a mesma. Você já leu aquele salmo? O da Clarice? Uma das primeiras a procurar Clarice foi Janice, uma mulher de 42 anos que vendia pães e tortas de porta em porta. O marido havia ido embora havia 4 anos e deixado um rastro de dívidas e 2 filhas pequenas. Ela já havia pensado em fechar tudo, desistir, mudar de cidade. Mas havia algo naquela história que mexia com ela. Clarice não vendeu milagres, não prometeu riquezas. Apenas pediu que ela se permitisse acreditar de novo, com entrega, sem distração, sem cinismo. E então, com um caderno velho e um lápis gasto, Janice começou a ler o salmo todos os dias. As palavras do Salmo 112 se tornaram sua oração e sua arma. Ela começou a declarar que sua descendência seria poderosa na terra, que bênçãos estariam na sua casa e que a luz nasceria nas trevas. Todos os dias, antes de colocar os pães no forno, ela lia em voz alta, de olhos fechados, com as mãos sobre o caderno. E em poucas semanas, uma encomenda grande chegou através de uma escola da cidade vizinha. Depois disso, vieram mais 3. E não foi só o dinheiro. Foi a sensação de dignidade, de provisão, de que ela estava sendo cuidada de novo. Não por alguém de fora, mas por aquele que nunca deixou de olhar por ela, mesmo quando ela já não conseguia olhar para o céu. Essas transformações não pararam em Janice. Um grupo de homens que se reunia toda semana para jogar dominó começou a notar que as esposas estavam mais serenas, mais esperançosas,
Não demorou para que alguns deles também quisessem entender o que havia de tão especial naquele salmo. Um deles, Daniel, de 56 anos, dono de um pequeno concerto de bicicletas, disse que leu só por curiosidade. Mas quando chegou ao trecho "Bem irá o homem que se compadece e empresta", algo o fez lembrar de um rapaz que ele recusara ajudar tempos atrás. No mesmo dia, procurou o jovem, pediu desculpas e o ajudou com um pequeno valor. 3 dias depois, um grupo de ciclistas encomendou a restauração de 12 bicicletas antigas. Ele não entendeu como aquilo se ligava, mas algo nele sabia. Há recompensas que não cabem no bolso, mas que sempre alcançam quem decide ser justo. O Salmo 112 virou um movimento espontâneo, mas não um modismo. Era mais como um retorno, um reencontro com algo que sempre esteve ali, mas havia sido ignorado. E aqui está o ponto mais importante. Nenhuma das pessoas estava buscando riquezas. Elas estavam buscando alívio, sustento, dignidade. E o Salmo entregou mais que isso. Entregou o propósito. Enquanto isso, Clarice continuava a orar, não apenas por sua casa, mas por todos que estavam lendo. Ela não assumiu o papel de líder, mas de intercessora silenciosa. Cada nome que ela ouvia ser tocado pelo Salmo, ela escrevia num caderno de capa vermelha e orava. A oração dela não pedia bens. Ela pedia libertação. Libertação de ciclos, de opressões invisíveis, de dores que a gente herda sem perceber. E foi nesse ponto que um homem desconhecido apareceu em sua porta. Trazia no rosto o sinal de quem caminhou por muitos desertos, mas no olhar, a urgência de quem carregava uma missão. Ele disse que viera de longe, pois ouvira falar da mulher que lera o Salmo 112 e que orava com um caderno vermelho. Disse que seu nome tinha aparecido 3 vezes em sonhos. Clarice não se espantou. Ela apenas sorriu e disse: "Então você veio receber o que já está preparado para você." Ele se chamava Rubens. Tinha por volta de 49 anos, embora os cabelos já fossem quase todos brancos, e os olhos carregavam o cansaço de quem viu mais do que gostaria. Disse que havia viajado mais de 300 quilômetros, movido apenas por um sonho recorrente que o acordava sempre às 3 da manhã. Nele, ouvia uma voz firme, mas serena, que dizia: "Procure Clarice." Ela conhece o segredo da restauração. No começo, Rubens achou que era apenas mais um eco da sua mente perturbada pelos fracassos da vida, mas quando o nome apareceu pela 3ª vez, ele sabia que não podia mais ignorar. Clarice o recebeu sem cerimônia. Não perguntou o que ele queria. Apenas ofereceu chá de camomila e sentou-se à sua frente com o caderno vermelho sobre o colo. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, observando o ambiente simples, o cheiro de bolo caseiro e a suavidade com que Clarice respirava. Era como se ele tivesse entrado em outra dimensão, onde o tempo corria mais devagar e as perguntas da alma encontravam espaço para emergir sem medo. Rubens finalmente falou. Era engenheiro civil, mas há 2 anos, após a falência de sua empresa, perdeu tudo. O casamento desfez-se, os filhos foram morar com a mãe, e ele passou a viver de favores e bicos. Contou que tentou de tudo: terapia, autoajuda, até práticas esotéricas. Nada funcionava, nada preenchia. E foi então que os sonhos começaram. A voz insistente. O nome dela. E agora ele estava ali, como quem segue uma estrela que ninguém mais vê. Clarice ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, abriu o caderno e apontou com o dedo um trecho do Salmo 112 que havia grifado em vermelho. O justo jamais será abalado. Será lembrado para sempre. Disse a ele que Deus não havia se esquecido, que por mais que tudo parecesse ruir, a estrutura verdadeira da vida dele não era feita de concreto ou contratos, mas de promessas eternas. E essas promessas, embora parecessem enterradas, ainda estavam de pé, esperando apenas um coração rendido para serem ativadas de novo. Ela pediu a Rubens que ficasse aquela noite. Disse que havia uma oração específica que ele precisava fazer antes do sol nascer. Ele concordou, mesmo sem entender. Dormiu no quarto de hóspedes, mas quase não conseguiu fechar os olhos. E quando a madrugada chegou, Clarice bateu a porta suavemente. Juntos, sentaram-se na sala e abriram a Bíblia em voz baixa.
Leram o Salmo 112 verso por verso, como se estivessem semeando cada linha dentro de uma terra seca e rachada. Rubens chorou. Pela primeira vez em anos, chorou como uma criança. E quando terminou, Clarice apenas disse: "Volte para onde veio. Tudo o que te foi tirado será devolvido de forma que você não saberá explicar. Mas lembre-se, agora você é um homem de promessas. Honre isso." Rubens partiu ao amanhecer. 2 semanas depois, enviou uma carta. Dizia que, ao retornar, foi chamado por um antigo cliente que havia descoberto uma falha grave em um projeto de outra empresa. Rubens foi chamado como consultor, e esse contrato foi só o começo. Mas mais do que os contratos, ele contou que reconquistou o respeito dos filhos. Um deles ligou dizendo: "Pai, a sua voz parece diferente." E realmente estava. Rubens já não falava como quem busca sobrevivência, mas como quem carrega um propósito. Clarice leu a carta em silêncio e a colocou dentro do caderno vermelho. Mais um nome, mais um milagre, mais um testemunho do que acontece quando se entra na atmosfera do Salmo 112 com sinceridade e fé. E assim, os relatos foram se multiplicando. Não havia programa de TV, não havia redes sociais promovendo aquilo, mas a palavra ia de boca em boca, como nos tempos antigos. Cada pessoa que era tocada pelo Salmo se tornava uma semente viva em outros corações. E todos, sem exceção, relatavam a mesma sensação. Como se uma névoa tivesse se dissipado e, enfim, eles pudessem enxergar o caminho de volta para aquilo que Deus havia preparado desde o princípio. A essa altura, o nome de Clarice já era respeitado em muitos lugares, mas ela não aceitava títulos, não aceitava entrevistas, nem queria fama. Dizia apenas: "Eu sou uma sentinela. Deus me acordou para guardar a palavra que liberta os cansados. E você, que está aqui me ouvindo até agora, talvez se veja em Rubens, ou em Janice, ou até mesmo em Clarice. Mas independente de quem você seja, essa mesma promessa está ao seu alcance. Porque o Salmo 112 não é apenas uma poesia bonita. É um decreto de Deus para os que o temem de verdade. E quando você lê esse salmo com fé, com confissão, com rendição, algo muda, algo se quebra, algo começa. O que começou como um sussurro nas colinas da vila já se espalhava como vento entre vales e serras. Era impressionante ver como uma simples leitura bíblica, feita com sinceridade, estava gerando ecos poderosos em lugares que nem mesmo Clarice poderia imaginar. Um dos casos mais tocantes aconteceu numa cidade costeira, a mais de 1000 quilômetros de distância. Lá, uma jovem chamada Verena, de 29 anos, que trabalhava como assistente em uma cooperativa rural, havia escutado sobre o Salmo que transforma finanças em uma conversa informal na fila de um consultório. Curiosa, e ao mesmo tempo desesperada por respostas, decidiu pesquisar. Chegou a um pequeno vídeo antigo gravado com áudio baixo e imagem tremida, onde uma senhora de cabelos grisalhos falava com doçura sobre a importância de ler a palavra com o coração limpo. A senhora era Clarice, claro, embora o vídeo tivesse sido gravado sem que ela soubesse. Verena assistiu até o fim. Algo na serenidade da voz daquela mulher, na forma como ela segurava a Bíblia contra o peito, ativou uma parte de Verena que estava adormecida. Ela já havia tentado tudo: campanhas, cursos, empréstimos, orações decoradas. Nada parecia funcionar, mas agora havia uma proposta diferente. Não para mudar o mundo lá fora, mas para reconfigurar o mundo dentro dela. Naquela noite, Verena sentou-se na varanda de sua casa, com uma caneca de café ainda quente e sua Bíblia aberta no Salmo 112. Ela leu devagar, palavra por palavra, permitindo que cada sentença ecoasse nas paredes da sua alma. Nos dias seguintes, algo surpreendente começou a acontecer. O computador antigo que usava no trabalho e que vivia travando passou a funcionar perfeitamente. Um colega de trabalho, que sempre a evitava, passou a conversar e colaborar com ela. E o mais impactante, o diretor da cooperativa, que mal sabia seu nome, pediu que ela preparasse um relatório completo sobre a logística interna. Era um desafio, sim, mas também uma oportunidade que ela jamais esperava. E tudo isso começou a partir de um salmo, um texto milenar que, de forma misteriosa, estava se tornando o fio condutor de histórias reais de transformação. Enquanto isso,
Clarice continuava seu ofício silencioso. Ela agora recebia cartas. Muitas delas chegavam de diferentes partes do país, algumas escritas à mão, outras digitadas com fonte grande para facilitar a leitura de seus olhos já cansados. Algumas vinham com testemunhos, outras com pedidos de oração, outras apenas com palavras como "me ensina a acreditar de novo". Clarice lia todas, respondia como podia, e à noite orava. Ela já não era só a senhora da vila. Tornara-se, sem querer, uma referência espiritual para uma geração faminta de sentido. Uma geração que descobria, enfim, que a resposta não estava nas fórmulas rápidas ou nas promessas de 5 passos para enriquecer, mas na verdade eterna da palavra viva de Deus. E o que isso nos ensina? Que a fé genuína, quando ativada, quebra limites. Clarice nunca saiu do seu bairro, mas sua obediência fez o evangelho cruzar muros e tocar corações. O Salmo 112 tornou-se ponte. Não ponte para um dinheiro fácil, mas para uma restauração que começa na alma e se manifesta em todas as áreas. Ele reestrutura o espírito, devolve a esperança e, sim, abre portas financeiras, mas como consequência da transformação interna, não como fim em si mesmo. Não havia manipulação na voz de Clarice. Não havia teatralidade. Era apenas fé. Fé crua, pura, do tipo que já não se encontra nas vitrines polidas da religião moderna. E talvez seja justamente por isso que sua voz ecoava tão longe. Era como um chamado para voltar ao essencial, para reencontrar a voz de Deus nos detalhes. No pão quente da manhã, no som do vento nas árvores, no abraço de um neto, e nas promessas antigas de um salmo que sempre esteve ali, esperando apenas um coração sincero para ressuscitar. E você, que está me ouvindo agora, talvez pense, mas será que isso também serve para mim? E eu te respondo, serve sim. Serve para o cansado, para o endividado, para o injustiçado, para o que perdeu a fé nos sistemas, para o que foi enganado por promessas humanas. Serve para quem quer viver uma fé que não depende de aplausos, mas de transformação verdadeira. Serve para quem está disposto a abrir mão da dúvida para abraçar a esperança. O Salmo 112 é um convite. Não para ter, mas para ser. Ser justo, ser íntegro, ser canal de luz em meio às trevas. A transformação trazida pelo Salmo 112 não se limitava às finanças ou às conquistas visíveis. Mais do que isso, era um movimento interno que começava a moldar a maneira como as pessoas se relacionavam consigo mesmas e com o mundo ao seu redor. A justiça mencionada no Salmo não era a justiça humana, cheia de regras e punições, mas a justiça divina, aquela que se manifesta através da compaixão, do perdão e do amor genuíno. Em muitas histórias que surgiam, era comum encontrar pessoas que, após a leitura sincera do Salmo, começaram a agir com mais generosidade, a olhar para seus desafios com um novo olhar e a estender a mão para aqueles que antes julgavam. O ato de emprestar, por exemplo, que o Salmo destaca como uma característica do justo, passou a ser entendido como uma forma de confiança e esperança, não como um risco ou perda. Um exemplo marcante foi o de Marcos, um professor de escola pública de 54 anos, que sempre viveu apertado, mas jamais negou ajuda a quem lhe procurava. Depois de conhecer a história de Clarice, Marcos decidiu incorporar o Salmo 112 em sua rotina diária. Ele começou a compartilhar o que tinha, seu tempo, seu conhecimento, seu pouco dinheiro, com colegas, alunos e vizinhos. O resultado foi surpreendente. Não só sua reputação cresceu, mas oportunidades que antes pareciam distantes começaram a chegar de forma inesperada. Uma escola particular ofereceu-lhe uma vaga para dar aulas extras, e um grupo de voluntários o convidou para liderar um projeto social. Para Marcos, a verdadeira bênção estava na reciprocidade que brotou dessas ações, pois ele descobriu que quem semeia com amor, colhe em abundância. Mais do que isso, a luz que brilha nas trevas para os retos, como diz o Salmo 112, começou a se manifestar em atitudes concretas. Muitas pessoas relataram sentir uma paz interior profunda, uma serenidade que não se explica apenas pelas circunstâncias externas, mas que surge da certeza de estar alinhado com um propósito maior. Aquele que teme ao Senhor, como o Salmo afirma,
não vive na sombra da ansiedade, mas na luz da confiança inabalável. Além disso, o Salmo fala sobre a permanência e a memória do justo. Essa verdade trouxe conforto para aqueles que se sentiam esquecidos ou invisíveis. Pessoas como Clarice, Janice, Rubens e tantos outros que compartilharam suas experiências mostraram que a fé, quando praticada com constância, deixa marcas que ultrapassam gerações, marcas de esperança, coragem e transformação. E é justamente essa herança que o Salmo 112 convida cada um a construir, uma herança que não se mede em bens materiais, mas em vidas tocadas, corações curados e histórias renovadas. Uma vida que honra os mandamentos de Deus e se alegra em segui-los, mesmo quando o caminho parece difícil. Se você sente que está passando por uma batalha, que as correntes invisíveis ainda tentam te segurar, saiba que a justiça de Deus está ao seu lado para quebrar essas amarras, e que a luz do Salmo 112 pode iluminar até os cantos mais escuros da sua existência. Quero aproveitar esse momento para te convidar a fazer parte dessa comunidade que busca crescer na fé e na transformação verdadeira. Se esse vídeo tem sido um sopro de esperança, que tal mostrar isso de uma forma diferente? Não te peço para clicar e sair, mas para que você escreva aqui embaixo, nos comentários, algo que tenha tocado o seu coração. Pode ser um versículo, um sentimento, uma dúvida ou uma experiência que queira compartilhar. Vamos criar juntos um espaço onde cada palavra tenha valor e onde ninguém precise caminhar sozinho. E claro, se ainda não é inscrito no canal, te convido a se juntar a essa família que cresce dia após dia, buscando o que há de mais real na espiritualidade. A inscrição é o sinal de que você quer caminhar junto, aprender e também contribuir com sua história. Aqui, seu lugar está garantido. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo que foi revelado até aqui. Clarice, Janice, Rubens, Marcos e tantas outras vidas nos mostraram que o poder do Salmo 112 não está simplesmente nas palavras impressas, mas na maneira como elas são vividas, respiradas e sentidas no íntimo do coração. É a fé que move, é a entrega que liberta e é o amor que transforma. Quando lemos, entendemos e aplicamos essas verdades. Abrimos espaço para que Deus renove nossas forças, restaure o que foi perdido e nos guie por caminhos de luz e justiça. Cada desafio enfrentado se torna um degrau, cada derrota aparente uma lição e cada vitória um testemunho vivo do cuidado divino. Você que me acompanhou até aqui, quero deixar um convite especial e sincero. Faça parte dessa corrente de esperança e transformação. Se inscreva no canal, não apenas para receber conteúdos, mas para estar inserido numa comunidade que caminha junto, que escuta, apoia e cresce em fé. Aqui, sua história tem valor, e seu testemunho pode ser a luz para alguém que precisa. Compartilhe com a gente nos comentários. Qual parte desse roteiro mexeu mais com você? Qual versículo do Salmo 112 você gostaria de carregar como um escudo para os seus dias? Ou quem sabe, qual experiência de superação você quer dividir para inspirar outros corações? Quero muito ouvir você, porque quando compartilhamos, fortalecemos uns aos outros e construímos um legado que transcende o tempo. E antes de fechar, lembre-se, o Salmo 112 não é um segredo guardado para poucos. Ele está aberto para todos que desejam uma vida transformada, cheia de justiça, luz e esperança. Que sua caminhada seja iluminada e que, mesmo nas tempestades, você encontre firmeza na palavra e paz no coração. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo, com mais testemunhos, mais fé e mais